Light Yagami e a ilusão da justiça. Hobbes, poder absoluto e o perigo de se sentir Deus. Imagine se você tivesse o poder de decidir quem merece viver e quem deve morrer. Você usaria? A maioria vai dizer que não. Mas e se fosse para criar um mundo melhor? E se você pudesse acabar com o crime, punir os corruptos, eliminar os piores seres humanos? Agora ficou mais tentador, não é? É assim que começa Death Note. E é por isso que Light Yagami não é só um vilão, ele é o retrato de um dilema filosófico brutal. E quem nos ajuda a entender isso é Thomas Hobbes, o cara que escreveu sobre poder, medo e o que acontece quando um homem decide ser soberano absoluto. No início de Death Note, Light Yagami é um jovem brilhante, filho de um policial, aluno exemplar, cansado da corrupção do mundo. Quando ele encontra o Caderno da Morte, sua primeira reação é de dúvida. Mas em pouco tempo, ele se convence. Esse poder é a chance de mudar o mundo. E aqui já começa o problema. Light acredita que a justiça está acima da moral tradicional. Ele mata criminosos sem julgamento, transforma o medo em instrumento de ordem e se autodeclara o novo Deus. Mas isso não é novo. Hobbes já tinha avisado. O homem, quando tem poder absoluto, tende a agir com base no medo e no controle. Para Hobbes, o mundo natural é um caos, um estado de guerra de todos contra todos. A famosa frase, o homem é o lobo do homem. Nesse mundo caótico, as pessoas vivem com medo da morte, da traição, da perda. E por isso, segundo Hobbes, surge a necessidade de um soberano, um poder supremo que garanta a ordem, mesmo que para isso precise ser temido. Esse soberano tem um nome, Leviatã. E em Death Note, Light se torna exatamente isso, o Leviatã. Ele passa a acreditar que só existe uma forma de salvar a humanidade, pelo medo. Ele decide quem merece viver, e o mundo inteiro passa a caminhar sob a sombra da sua caneta. Mas aqui vem o ponto que Hobbes nos ajuda a perceber. O Leviatã não é uma pessoa iluminada, é uma construção social. Um acordo entre os indivíduos para abrir mão da liberdade em troca de paz. No caso de Light, esse acordo nunca existiu. Ele se autodeclara soberano, sem consentimento, sem contrato social. E isso transforma o herói em tirano. O dilema de Light é o dilema da humanidade. O que fazemos quando temos poder demais? Ele começa acreditando na justiça, mas logo passa a matar por conveniência, por ego, por medo de ser pego. Sua identidade se dissolve dentro do papel de Deus que criou para si. E isso é exatamente o que Hobbes temia. Quando o soberano não presta contas a ninguém, o que impede o abuso? Quem vigia o vigilante? Light acredita que ele é especial, que só ele tem o discernimento moral para julgar quem vive e quem morre. Mas isso é uma ilusão perigosa. E Death Note mostra isso com perfeição. Quanto mais poder ele tem, mais distorcida se torna sua noção de justiça. Ele mata inocentes, manipula pessoas, cria um império de medo e silêncio. E o mais assustador, ele continua acreditando que está fazendo bem. Aqui entra outro ponto-chave da filosofia de Hobbes. O medo pode manter a ordem, mas não constrói justiça. Porque justiça é mais do que punir o mal. É também proteger o inocente. É ouvir, julgar, compreender o contexto. Light ignora tudo isso. Para ele, ou você é útil ao mundo, ou merece morrer. Não há meio termo. Não há humanidade. E é por isso que ele perde. A queda de Light não é só uma derrota física, é uma derrota moral. No fim, ele está sozinho, cercado pelo mesmo medo que usou contra os outros. Ele se olha no espelho e não vê mais nada. O garoto que queria mudar o mundo desapareceu. O que sobrou foi um monstro com complexo de Deus. E Death Note termina com uma lição brutal. Não existe justiça quando o poder é absoluto. E você?
Quantas vezes você já desejou que o mundo fosse controlado com mão de ferro? Quantas vezes você quis que alguém fizesse algo contra tudo que te revolta? Essa vontade é compreensível, mas perigosa, porque o poder, sem freios, corrompe, e a justiça, sem empatia, vira tirania. Death Note não é só uma história sobre um caderno mortal. É um espelho do que acontece quando confundimos justiça com vingança e ordem com medo. Como Hobbes diria, sem um contrato, sem limites, o homem volta ao estado de guerra. E se o próprio juiz vira o carrasco, quem protege a gente do Deus que ele acredita ser?